Fala, turminha! Vamos resolver aí agora a questão 10 da aula 4. É uma questão da UERJ de 2010, que fala o seguinte: para evitar a ingestão de quantidades excessivas de sódio, foi desenvolvido o sal light, no qual parte do cloreto de sódio é substituída por cloreto de potássio. Os quadros abaixo comparam as informações nutricionais para porções iguais de dois tipos de sal. Então, no sal tradicional, eu tenho um valor maior de sódio, no sal light, eu tenho um valor menor de sódio e também tenho a presença ali de cloreto de potássio. E ele pergunta: além desses cloretos, não há outros compostos de cloro, sódio ou potássio nos sais. A redução percentual do íon cloro no sal light em relação ao sal tradicional é igual a... E aí ele te pede a resposta em porcentagem. Então vamos lá, para vocês verem direitinho esse cálculo, eu vou resolver para vocês mostrando o passo a passo dos cálculos no papel. Bom, então vamos lá. A questão está comparando o sal tradicional com o sal light. Então, vamos começar aqui, ó. No sal tradicional, a informação que ele te dá lá na tabela é que você tem uma quantidade, né, de sódio de 368 miligramas, né, de sódio. Isso equivale em gramas a 0,368 gramas. Então, você consegue calcular aqui o número de mols de sódio, que vai ser a quantidade, né, aqui do soluto, do sódio, sobre a massa molar dele, que a questão também te dá, que é 23. Então, você vai ter 0,368 gramas sobre 23 gramas por mol. Então, aqui você vai ter um valor de 0,016 mol de sódio. E aí, a mesma quantidade que você tem de mol de sódio, você vai ter de cloro também, né? Porque quando você tem aqui o NaCl, você vai ter Na+, mais Cl-. Então, você tem 1 para 1 para 1. Então, se você está formando 0,016 mol de sódio, você vai formar isso também de Cl, beleza? De íon cloreto. Então, aqui é a quantidade que a gente tem no sal tradicional. Já no sal light, a gente tem o cloreto vindo, né, do sódio e do potássio. Tanto é que ele fala que o potássio substitui aí o cloreto de sódio. Então, a gente vai calcular aí primeiro quanto que eu vou ter aí de cloro vindo do sódio. Então, eu vou ter o valor do sódio, que é 1,84 miligramas, passando para grama, 0,184 gramas, sobre a massa de sódio. Vou colocar aqui, N de sódio. Sobre a massa de sódio, que é 23 gramas por mol. Então, estou fazendo exatamente o mesmo cálculo que eu fiz lá no sal tradicional. Isso vai dar para mim um valor de 0,008 mol de Na. Então, se eu tenho 0,08 mol de Na, eu vou ter também isso, né, de íons cloro, beleza? E aí, eu vou calcular também para o potássio. Então, se eu tenho lá na tabela 249,6 miligramas, vou ter aqui de potássio 0,2496 gramas, dividido pela massa molar do potássio, que a questão também deu, que é 39 gramas por mol. Então, aqui vou chegar a um valor de 0,0064 de K+, e também de Cl-. Lembrando que o KCl também produz aí um mol de K+, e um mol de Cl-, a reação também é 1 para 1. Então, se eu achei isso daqui para o potássio, eu posso considerar o mesmo valor que foi produzido para o cloreto. E aí, achei as duas quantidades aqui, para eu saber o total desse sal light aí, ó,
é só eu somar esses dois valores que eu encontrei. Então, eu vou ter 0,0064 mais, ó, 0,008. Então, estou somando esses dois valores aqui que eu encontrei para eu poder achar o total ali de cloreto. 0,0144 de Cl-. Beleza, então isso aqui é o que eu tenho no sal tradicional, isso aqui é o que eu tenho no sal light. E aí, para eu saber, então, quanto é que foi a redução, né, do sal tradicional para o sal light, quanto é que reduziu, então aí eu vou ter que fazer a diferença. Beleza? Então, a diferença, obviamente, vai ser isso menos isso. Então, 0,016 menos 0,0144. Então, isso aqui vai me dar um valor de 0,0016 mol. Tranquilo? Só que ele te dá a resposta lá na questão em porcentagem. Então, o que você vai fazer? Você vai passar isso aqui na porcentagem. Então, esse valor aqui, ó, do sal tradicional seria o meu valor de 100%. Mas quanto que foi reduzido na real? O valor de 0,0016. Então, a gente monta aqui a nossa última regrinha de 3. 0,016 seria meu 100%, mas na verdade eu reduzi ali, então tenho 0,16 para x. Multiplicando cruzado aqui, eu chego a um valor de 10% aí de redução, né, percentual desse cara. Então, a alternativa para a gente lá seria a alternativa A. Uma questãozinha aí de relação numérica da UERJ.